Bem, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa análise incrível sobre o futuro da nanotecnologia bioinspirada. A gente vai explorar um cenário fascinante, onde materiais microscópicos estão sendo projetados para suportar condições extremas. É simplesmente impressionante observar como a engenharia estrutural lá no nível atômico está conseguindo criar verdadeiras microarmaduras indestrutíveis. Isso nos leva a uma questão bem intrigante, baseada num estudo de 2026 da revista científica ACS Materials All. Essa pesquisa desafia de frente tudo o que a gente achava que sabia sobre os limites térmicos dessas montagens supramoleculares. Pensem bem, materiais biológicos costumam ser extremamente frágeis ao calor, certo? Mas e se a própria arquitetura molecular puder virar esse jogo? Então, para entender como isso funciona, vamos dar um passo atrás e olhar primeiro para o futuro dos biomateriais em geral. A grande sacada aqui é que os pesquisadores estão usando peptídeos. E por quê? Porque a estrutura química deles pode ser programada, literalmente como se fosse um código de software. Isso permite criar materiais dinâmicos e que se organizam sozinhos, formando esses andaime biológicos. A ideia final de tudo isso é substituir metais pesados e plásticos sintéticos por soluções que são super adaptáveis, biocompatíveis e que respondem ativamente ao ambiente. Agora, se a gente der um zoom lá no nível atômico, vamos conhecer a estrela deste show, o peptídeo EF4K. A genialidade desse bloco de Lego molecular é absurda. O IFK é o que chamamos de peptídeo bola anfifílico. Parece um nome complicado, mas na prática ele usa uma combinação bem específica de aminoácidos, ácido glutâmico, fenilalanina e lisina para formar membranas planas e superestáveis, conhecidas como folhas beta. As pontas dessa molécula adoram água e têm cargas elétricas, mas o centro foge da água a todo custo. Isso obriga as moléculas a se alinharem perfeitamente lado a lado. É uma auto-organização impecável. Mas a pergunta que não quer calar é: o quão forte é esse material na vida real? Vamos dar uma olhada no teste de estresse térmico. Os pesquisadores colocaram essas estruturas num simulador de sobrevivência intenso usando dinâmica molecular. A temperatura foi subindo aos poucos. Começou lá em 250 Kelvin, bem abaixo de zero, passou para os 300 Kelvin, que representa a temperatura ambiente, e depois o calor aumentou para absurdos 350 Kelvin, criando um estresse térmico extremo. O foco era ver exatamente em que momento a energia cinética violenta começaria a destruir esse arcabouço molecular. E o problema inicial ficou muito claro logo de cara. Quando a membrana tem só uma camada, ela é basicamente uma folha de papel fragilizada. Ela simplesmente não aguenta o tranco. Sob calor extremo, a vida útil das ligações de hidrogênio despenca em 79%. É o caos. As conexões até tentam se formar, mas a agitação térmica quebra tudo quase instantaneamente. A estrutura inteira entra em colapso. Então, como resolver essa fragilidade térmica imensa? A resposta está no poder do empilhamento. Acontece que os cientistas pegaram uma ideia emprestada da engenharia arquitetônica. Ao empilhar essas membranas em 2 ou 3 camadas, a dinâmica muda completamente. Olha só a diferença na prática. A monocamada fica totalmente exposta à água fervente e é destruída num instante. Já o modelo de 3 camadas atua como uma armadura densa e corrugada. O contato direto de uma folha com a outra transforma uma superfície vulnerável num escudo fortíssimo. E os dados comprovam exatamente isso. No modelo de 3 camadas, a vida útil das ligações de hidrogênio entre os peptídeos dá um salto impressionante de 288%. É um ganho massivo de estabilidade. Fica bem claro que esse empilhamento é o verdadeiro segredo para construir resiliência no nível microscópico. O que acontece lá dentro sob estresse é fascinante. O gráfico mostra que as moléculas simplesmente param de depender da água em volta para se estabilizar. Em vez disso, elas dão os braços umas para as outras com muito mais força, mantendo interações internas altíssimas. A energia do sistema é redistribuída e a membrana se blinda, sustentando a estrutura mesmo com calor extremo batendo de frente. Mas isso levanta um ponto super curioso sobre a água confinada, que nos leva à nossa próxima sessão. O bom senso diria que qualquer água que ficasse presa entre essas camadas ia atrapalhar, diluir as coisas e enfraquecer a estrutura, né? Mas ocorre exatamente o oposto. Essa água presa, a água interlaminar, fica tão confinada que para de agir como um líquido caótico. Ela passa a funcionar como uma verdadeira cola estrutural. Essas pontes de hidrogênio aprisionadas fortalecem ativamente a integridade de todo o sistema. Isso nos leva a uma citação muito cirúrgica do estudo. O deslocamento de estabilização do solvente para o próprio arcabouço peptídico é um dos resultados mais importantes. Ou seja,
Quando a temperatura sobe de verdade, o material garante a própria sobrevivência olhando para dentro. Ele passa a confiar na sua própria armadura interna e ignora a agitação de fora. É a definição perfeita de adaptação estrutural. Tudo isso é brilhante na teoria, mas vamos entender as aplicações na vida real para fechar o quebra-cabeça. Onde exatamente uma arquitetura microscópica e indestrutível se encaixa no nosso futuro? Bem, pela robustez ao calor e por conseguirem prender a água com tanta eficiência, essas multicamadas de F4K são as candidatas ideais para várias tecnologias. A gente está falando da criação de sistemas avançados de filtração, microcápsulas inteligentes para entregar remédios num ponto exato do corpo e até suportes ultra-resistentes para cultivar novos tecidos e criar interfaces bioeletrônicas de ponta. E o que realmente coroa tudo isso é a modularidade desse sistema. É literalmente como brincar de blocos de montar. Se os cientistas mudarem só uma pecinha na sequência, como substituir o aminoácido fenilalanina, dá para ajustar as propriedades do material de maneiras quase infinitas. Dá para aumentar a resistência ao calor, mudar a flexibilidade, tudo construído a partir do zero e sob medida. Isso deixa a gente com um pensamento final muito instigante. Olhando para o quão rápido a ciência dos biomateriais está avançando, a grande questão que fica é em quanto tempo as fábricas tradicionais vão ser substituídas por laboratórios onde os nossos dispositivos não serão apenas montados, mas sim cultivados biologicamente camada por camada. É um horizonte eficiente, estruturalmente indestrutível e que com toda certeza merece a nossa atenção.